algo bom acontecendo aqui. Me fez acreditar, me fez ver. Hoje estou tão feliz. Por que será? Fala pessoal, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast é o nosso encerramento, né, do ano e de uma forma bem especial. Hoje nós estamos aqui com o nosso presidente Damasceno, presidente da Estaca Castelão, e o presidente Geraldo, presidente da Estaca Leste. É isso, Dona. O que a gente pode esperar de hoje? Verdade, estamos aqui com dois homens com bastante conhecimento, né? O presidente Geraldo é meu presidente de Estaca, já conheço há um tempo, e o presidente Damasceno é o presidente do Caio, né? Mas estou muito feliz estamos felizes de ter vocês aqui conosco. A gente vai ter um debate, né, uma conversa para o nosso podcast. Perfeito. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Não é uma Globo aérea de produções. A gente separou algumas perguntas antes, mas vai ser um bate-papo. Literalmente um bate-papo. E aí, o que vocês esperam desse bate-papo, na verdade? O que vocês estão esperando, assim? Nós estamos esperando qualquer coisa. O que vier aí, ninguém sabe se a resposta vai ser boa, né, presidente? Mas é verdade. Mas a gente está tranquilo, espero que a gente possa responder da forma que atenda, né, a necessidade da juventude e da forma que agrade, né, também, que às vezes a gente pode falar algo que não vai em contra o pensamento da juventude da época atual, né? Estamos numa época mais assim para trás, então nossos pensamentos às vezes são meio da época mais distante. De uma forma gentil, chamando... de uma forma mais gentil. Da velha guarda, Da velha guarda. Ele mais que eu, viu? Ele mais que eu. Como o Davi Fernandes falou hoje, né? Aquele pessoal da velha guarda em si, né? E a gente saiu agora da nossa formatura do Instituto Seminário. Foi um momento realmente muito especial, muito espirituoso. E uma das perguntas que a gente separou aqui para poder perguntar a vocês é: o que muda espiritualmente da vida de um jovem quando ele decide colocar o instituto ou o seminário como prioridade? Que foi uma das coisas que foram faladas por você, né? Eu falei sobre isso no meu discurso. E eu sou uma testemunha da mudança que esses programas podem trazer, mudanças positivas à nossa vida. Eu tive o privilégio de ser um aluno do seminário, do instituto. Como eu falei no meu discurso, eu vi o Davi Fernandes, que está se aposentando agora, começar, né, há mais de 3 décadas atrás. Então, eu sou uma testemunha da mudança que esses programas trazem à nossa vida. Eu sou uma prova viva, né, de que o Seminário e o Instituto molda o nosso caráter através da doutrina de Cristo. Sou muito grato por esses programas. Eu lembro com muita gratidão de cada professor e professora que eu tive no seminário, no instituto. E eu não seria tão, vamos dizer, determinado a servir na igreja, no evangelho, se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi, se eu não tivesse me tornado o que eu me tornei através do seminário e do instituto. Perfeito. Na vida você precisa ter o conhecimento, você precisa absorver esse conhecimento. E isso a gente pode pensar a nível profissional, mas a gente precisa pensar também a nível espiritual. Então, quando você não tem conhecimento, você é guiado por outra pessoa. Porque como você não tem um rumo, ou você não conhece nada, outra pessoa pode lhe conduzir nessa vida e aí você pode se dar mal, né? Porque lhe falta conhecimento, então tudo que você é apresentado a você pode parecer bom. Então, quando a gente participa desses programas, a gente absorve o conhecimento para ter a condição de escolher e discernir, de fato, se aquilo que está sendo me apresentado é bom ou ruim. Então, por isso que eu acho tão válido os programas de seminário e instituto, porque você vai ter a oportunidade, por meio do conhecimento, fazer boas escolhas. Então, eu acho que isso é o que é válido nesses programas. É você absorver o conhecimento necessário para saber fazer a sua escolha individual. Porque a gente não pode tirar o livre-arbítrio de ninguém, mas a gente pode dar a ele a oportunidade de fazer bom uso da sua opção de escolher. E na verdade, né, até mesmo como jovem do presidente Damasceno, eu testifico disso, né? Esse ano de 2025, como eu tenho falado com alguns amigos mais próximos e até mesmo em testemunho que eu pude compartilhar na minha aula,
esse ano de 2025, eu acredito que foi a primeira vez assim que isso eu não falo com orgulho, né? Mas foi o primeiro ano que eu falei, eu vou colocar o Instituto como prioridade em tudo. E hoje, por exemplo, eles brincam comigo, tu tá aqui desde meio-dia, tu tá aqui desde... Porque hoje eu vejo o Instituto como uma extensão do meu lar. E aí, literalmente, eu faço o Instituto como uma prova viva disso. E eu tenho visto o Senhor abrindo as portas dos céus para mim. Uma das minhas dificuldades no início, e acho que o Danilo também pode prestar o testemunho sobre isso, que eu vi isso de perto acontecer na vida dele também, é que no início do ano eu trabalhava numa empresa que me tirava o tempo ali do sábado. E eu precisava trabalhar nos sábados. E às vezes eu não estava conseguindo vir para o Instituto. E aí eu falei, Senhor, eu quero colocar de prioridade o Instituto, me formar e etc. E foi interessante que pouco tempo depois eu tive a oportunidade de emprego, eu só trabalharia de segunda a sexta. Então, literalmente, eu posso prestar meu testemunho sobre isso, de que realmente quando a gente coloca as coisas do Senhor em primeiro lugar, o Senhor nos abençoa, principalmente quando são desejos justos, né? Então, eu fiz a minha parte, eu comecei, né, fui ali, e o Senhor me abençoou, e eu acho que aconteceu isso com você também, não foi, Danilo? Recentemente eu estava em dois empregos, né? E um desses empregos, muitas das vezes, não me deixava participar do Instituto, eu ficava até um certo momento, mas eu não dava continuidade, né? E por algum momento no trabalho aconteceu lá de eu me desligar de um desses trabalhos, e aí eu consegui ter mais tempo aqui no Instituto. Eu fiquei muito feliz, porque, como o Caio falou, né? Eu queria fazer o Instituto como prioridade na minha vida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre prioridades e escolhas, né? Hoje, está acontecendo muitas coisas, né? Os jovens precisam escolher entre trabalho, lazer, né? E o Evangelho. Então, qual conselho vocês dariam para esses jovens, né? Principalmente eu, assim que eu cheguei de missão, cheguei numa quarta e na quinta-feira eu já estava trabalhando, né? Então foi muito corrido. Mas qual conselho vocês dariam para esses jovens escolherem melhor? Claro, como foi falado, tem um livre-arbítrio, né? As escolhas que eles vão tomar, mas com a experiência, qual conselho vocês dariam para esses jovens? Quando o jovem está na reta final da missão, ele já tem um plano traçado na mente. Parece que ele sabe tudo que precisa fazer para ser bem sucedido. Parece não, ele realmente sabe. E essa visão foi dada pelo Espírito Santo. Porém, quando volta, vem os desafios, né? Ele tem que conquistar as bênçãos que ele espera receber. E o que vai manter o jovem numa trajetória de progresso espiritual é o Instituto. O Instituto vai compensar, devido à mudança de rotina, toda a espiritualidade que tinha na missão. Quando eu preciso fazer as desobrigações missionárias, né, que são ocasiões muito sagradas, especiais, eu sempre digo para eles que eles vão ter uma mudança brusca de rotina, principalmente relacionado à espiritualidade. Porque agora eles vão ter que dedicar tempo aos estudos, né, a preparação para a autossuficiência, a formação acadêmica para que eles possam ser autossuficientes, ter uma profissão. Porém, eles precisam manter a espiritualidade diante de uma rotina muito diferente da rotina da missão. E o que vai ajudar os jovens a manter a direção é o Instituto. O Instituto vai lembrá-los das doutrinas, ele vai poder compartilhar com outros jovens também as experiências da missão, vai relembrar os momentos que viveu na missão, quando ele era ali um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Tudo que um jovem aprende na missão o torna um grande profissional. Os valores, né, de companheirismo, de trabalho árduo, metas, né, e tantas outras coisas boas que o jovem aprende na missão, e isso o prepara para tudo na vida, inclusive para a carreira profissional. Eu lembro de uma época em que eu estava nessa fase, procurando emprego depois da missão. Aquela era uma época de grandes desafios, uma taxa muito alta de desemprego no nosso país. Mas eu segui aquilo que havia aprendido na missão, né, de fazer metas, né, de fazer contatos e de ser fiel a Deus, porque eu sabia que Ele ia me abençoar naquele desafio, né, de ter um emprego nesse pós-missão. Então, o jovem não pode perder a oportunidade de se nutrir espiritualmente depois que volta da missão. Ele precisa ter o Instituto como uma prioridade, como os profetas têm dito.
Muitos jovens, infelizmente, que não conseguem priorizar o Instituto, eles têm mais dificuldades, né, nesse pós-missão. E eu ainda ressaltaria a importância desses jovens ingressarem na BYU Pathway. Ele vai ter formação acadêmica enquanto aprende doutrina. É uma combinação maravilhosa. A gente aprende os valores profissionais através de citações dos profetas, dos líderes da igreja e também das escrituras. Então, um jovem que voltou da missão agora, que quer ter um bom emprego, ele só precisa aplicar o que aprendeu na missão sobre trabalho árduo, sobre metas, sobre buscar a orientação do Senhor através da oração, das escrituras e de ser fiel a Deus em todas as coisas. Acabei bom, né? Cara, bom. Não preciso nem falar mais nada. Mas eu vou só acrescentar algo assim. O certo é sempre certo. Ele não muda, ele não se altera porque a gente começou a pensar de uma outra forma. Então eu me lembro assim, quando eu fiz missão e estipulei um rumo na minha vida, foi sempre esse rumo baseado na doutrina, nos princípios que eu aprendi, tanto na missão como no instituto, quando eu era professor, quando eu fui aluno. Então todos esses princípios sempre foram bases para que eu pudesse tomar decisões e seguir minha vida. E aí o que foi que eu aprendi com a experiência da vida e ao longo dos anos? É que se eu ficar nesses princípios e se eu sempre me basear no que é certo, ensinado da forma correta, a vida vai fluir de uma forma tranquila. Quando eu quero fazer emendas, ou quando eu quero me desviar um pouco, a vida também começa a desandar. Então a gente precisa pensar sempre sobre isso. Se eu tenho um mapa, se Cristo me ensinou algo, sigo isso. Por quê? Porque é o caminho mais fácil para o sucesso. E aí eu vou alcançar isso da forma que Cristo estabeleceu, sem precisar de atalho, sem precisar sofrer pelo caminho. Então às vezes que a gente sofre é porque a gente tenta encaixar o Evangelho à nossa vida. E nunca deve ser assim. A gente se encaixa ou se aperfeiçoa mediante a doutrina de Cristo. E nunca o inverso. E aí as coisas vão fluindo e vão dando certo. Esse foi, assim, aquilo, meu pensamento e meta de vida foi sempre essa. Então, eu nem me arrisquei muito pelas essas emendas que a gente às vezes quer dar na vida. E aí a vida foi, não vou dizer que foi fácil, mas foi tranquilo. Presidente, eu acrescentaria, né, o que você disse, alguém que está buscando ter sucesso, né, na vida temporal. O Elder Robert de Vez, falando sobre a autossuficiência, ele falou: a base de todo o viver previdente é a obediência às leis financeiras do Senhor. A gente não pode só almejar, né, alcançar coisas no âmbito material, temporal, e desprezar as bases para o sucesso na autossuficiência. Eu diria, né, para os jovens que estão retornando da missão, que se comprometam a ser dizimistas integrais e a doar para o fundo de jejum para socorrer os necessitados e ter isso como um compromisso pessoal. Eu sempre digo para os membros lá da Estaca que se Deus abençoar a nossa vida, a gente não divide com as outras pessoas, eu penso que Ele não vai achar que seja um bom caminho, porque a gente vai praticar o egoísmo, né? Mas quando a gente divide as bênçãos com as outras pessoas, né, vivendo a lei do dízimo e vivendo a lei do jejum, né, como o presidente Nelson disse, a gente deixa de comer para que outros tenham o que comer. Eu considero, de modo pessoal, isso o caminho para a prosperidade. Porque quando a gente é generoso com o próximo, o Pai Celestial vê em nós um meio de abençoar outras pessoas, por causa da nossa generosidade. Ele vai dizer: muitos mais dos meus filhos serão abençoados, socorridos, porque o Gabriel é generoso com os necessitados. Esse é um caminho, mesmo que você ganhe pouco, mesmo que seja um emprego que você
não vai ter um alto salário, seja fiel no pouco, né? E o Senhor vai reconhecer o seu esforço, vai abençoar, né? À medida que você demonstra confiança nele, né? Mostra para ele que você não é apegado às coisas temporais, mas que você está disposto a dividir suas bênçãos com outras pessoas. Então, um caminho para a autossuficiência, além do esforço, né? Para se qualificar e de buscar, né? Fazer contatos, de buscar um emprego, é ser fiel às leis financeiras do Senhor. Eu diria que isso vem primeiro, né? A obediência às leis de Deus. Perfeito. E para a gente poder finalizar, a gente sabe que vocês têm um tempo corrido, amanhã é segunda-feira, já começa tudo de novo, né? Mas a gente agradecer, tá? Tanto do Sejais como do Instituto Fortaleza Leste, por participar desse momento conosco. A gente quer convidar vocês dois no próximo ano 2026 para a gente poder bater um bate-papo mais prolongado. Vocês falaram um pouco sobre... eu acho que os jovens têm muita curiosidade disso, né? Tipo, de saber como vocês escolheram a carreira profissional de vocês, como vocês conseguiram chegar até isso, como foi o casamento, como vocês conseguiram encontrar a eleita de vocês. Então, a gente estende esse convite para 2026, para vocês estarem aqui conosco de novo no Podcast com um pouco mais de tempo, para a gente poder conversar mais sobre isso. E a gente pede só que vocês mandem uma mensagem para os jovens de vocês, da Estaca Leste, da Estaca Castelão, e também de todos os outros jovens que vão assistir esse nosso podcast, para que eles possam colocar, né? Tem jovens que ainda estão com dificuldade de colocar o Instituto e o Seminário como prioridade. Então, a gente pede que vocês deixem uma mensagem para eles e façam com que eles sejam bem-vindos aqui no nosso Instituto a partir de 2026. Minha mensagem para os membros da Estaca Leste, para os jovens, de uma forma geral, é assim: entenda que nada é por acaso. Nada na igreja ou no mundo é por acaso. Tudo é predeterminado por Deus. A gente só vai correr atrás daquilo que Ele já deixou de bênçãos para a gente. Então, a gente precisa aproveitar isso. Hoje, se eu tivesse meus 18 anos saindo do seminário, eu estaria no instituto. Não teria outro lugar que eu não quisesse ir. Por quê? Porque eu vou aqui poder ter a oportunidade de me relacionar com pessoas que pensariam como eu, que estariam querendo viver como Cristo ensinou e, principalmente, focados em objetivos que são acima dos prazeres deste mundo, que é algo que é muito importante, que a gente precisa lembrar disso. Então, até como você falou, né? Até o encontro com alguém que vai ser sua companheira, até a profissão que você exerce, em algum momento da sua vida, e quando você chega no ponto que nós chegamos, como eu, presidente Damasceno, você vai ver que as coisas vão se direcionando pela mão divina. Então, o casamento não foi o acaso, não foi com aquela pessoa que você viu por acaso, foi situações que lhe levaram àquilo. Os chamados que você teve desde o começo, também nenhum foi por acaso, todos foram traçados por Deus para lhe preparar para o que Deus reservou para você no futuro. Talvez a gente, quando é jovem, não entende isso, mas a gente precisa estar perceptível a mão de Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. E a gente vai entender que muitas de nossas decisões teve lá a mão do Salvador sobre elas. E quando a gente toma essa decisão, que a gente sente que foi algo que foi inspirado, ou teve o toque divino lá, você começa a se fortalecer, inclusive na sua conversão e testemunho. Então hoje eu sei muito claramente que quando eu fui direcionado, por exemplo, a trabalhar em um emprego movido por algo, e quando eu vi minha esposa pela primeira vez lá, aquilo não foi um acaso. E se eu for contar a história, seria até interessante, porque eu não conhecia ela e minha mãe disse desse jeito: olha, você vai casar com meu filho. E eu nem sabia quem era ela, e ela nem sabia quem eu era. E por acaso eu fui trabalhar lá onde ela trabalhava. Mão de Deus. Né? E eu não era membro. Ela me trouxe. Mão de Deus. O emprego que eu tenho hoje,
Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Mas eu fui trabalhar numa área que me proporcionasse ter as condições de ter um suporte para ter uma família tranquila. Então, mão de Deus. Então, tudo é mão de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente esteja fraco, em muitos momentos você vai perceber que é a mão de Deus que está ali guiando. Então, essa é a minha mensagem. Comece a perceber aonde a mão de Deus está entrando na sua vida. E você vai, com certeza, entender que muito de coisas que você se livrou é porque Deus estava lá e você não percebeu. Caramba. Eu concordo plenamente com o presidente Geraldo. E o meu convite para os jovens do Instituto: tenham o Instituto como uma prioridade na sua vida. O Instituto, o aprendizado das doutrinas do Evangelho, é um investimento para a eternidade. A igreja faz pesados investimentos no âmbito da educação temporal e secular. Mas isso é incompleto ainda, né? Todo mundo quer ter uma qualificação, todo mundo quer ter uma formação, um emprego melhor. No entanto, o aprendizado das doutrinas do Evangelho nos indica o caminho para a eternidade. E isso não tem nada que se compare a isso, né? Então, o meu convite, se você tem idade de frequentar o Instituto, isso deve ser uma prioridade na sua vida. Por mais difícil que pareça, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, às vezes é muito desafiador, né? Parece que dedicar ali algumas horas ao longo de uma semana para aprender o Evangelho parece se tornar uma tarefa difícil. Mas Deus vai magnificar os esforços dos jovens que reconhecem o valor do aprendizado das doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ter um tesouro no céu, né? Se preparar para a eternidade. Todo jovem com idade de instituto precisa ter em mente o fim, como disse o presidente Nelson, né? Começar pensando no que Deus preparou, né? No plano de salvação e felicidade dele. Então, nós conhecemos melhor a Deus ao aprender sobre as doutrinas do Evangelho no Instituto. Conhecer a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida, porque ao conhecê-lo melhor, vamos obedecê-lo, vamos segui-lo, vamos se esforçar para agir como o Salvador agiria. E isso vai abençoar a nossa vida de uma maneira como nenhuma outra coisa poderia nos proporcionar. Então, jovens, tenham como prioridade na sua vida o Instituto, até os 35 anos de idade. E eu tenho certeza e poderia deixar uma promessa para vocês de que isso vai mudar o seu destino na Terra. Vai melhorar a sua vida aqui na mortalidade e vai preparar você para a vida eterna. Isso é um tesouro no céu. E não há nada mais caro, mais precioso do que isso. Nós não estamos aqui apenas para ser profissionais, para ser bem-sucedidos nas coisas temporais. Isso é só uma parte do plano. A mortalidade é só um nanosegundo, como disse o presidente Nelson, do plano eterno de Deus. Nós não conseguimos imaginar a grandeza desse plano. Mas nós precisamos se preparar para entender isso depois. Nós precisamos estar prontos para encontrar o Salvador. Já foi dito que nós somos a geração que está preparando a segunda vinda de Jesus Cristo. E os jovens da igreja têm uma grande responsabilidade, porque são vocês que vão participar ativamente desse processo de preparar o mundo para a segunda vinda. Nós temos uma esperança muito grande na juventude da igreja. Nós sabemos que o Senhor preparou os espíritos mais nobres para esse desfecho, né? Que é a juventude da igreja. Sou muito grato a vocês e tenho muita esperança em vocês. Vocês serão a liderança do futuro da igreja, né? Vocês aqui estarão nos liderando quando o Salvador voltar.
Eu não estou dizendo que sei quando isso vai acontecer, mas os profetas têm declarado, né? Como o presidente Nelson explicou há pouco tempo atrás, estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Então, jovens, priorizem o Instituto. Vocês têm uma grande obra a realizar nesses últimos dias. E nós esperamos muito de vocês, o Senhor espera muito e confia muito em vocês. Então é isso que eu desejo para a juventude que tem idade de Instituto. Obrigado, presidente Damasceno. Obrigado, presidente Geraldo, pela participação de vocês. Eu sei que esse momento foi um momento de aprendizado, né? Em que nos fortaleceu, né? E nos dá mais esperança para o mundo que está por vir. E é isso. Gente, vem pro leste, vem agora 2026. Fora que o Instituto passou por inovação, né? Tá tudo muito lindo, tá tudo mudado. Vocês ainda que não viram, né? Olha aí como é que tá aqui, ó, nosso espaço. Isso como o presidente da Nação falou, né? É o nono procedimento aqui do Instituto, né? Toda a nossa sede foi modificada para que vocês possam se sentir cada vez mais em casa. Então, venham você que vai ser o seu primeiro ano, a gente vai fazer uma calorada para você que vai ser seu primeiro ano, vai ser incrível. A gente está aprontando, a gente já fez, na verdade, um esboço aí do calendário de 2026. Então, assim, prometemos a vocês que vai ser incrível, tá? Tanto da nossa parte dos CEJAs, que o presidente Geraldo tem nos ajudado bastante, como na parte do Instituto. Vai ser, assim, um ano de 2026 incrível e sintam-se todos bem-vindos, tá bom? E para finalizar, a gente vai falar nosso bordão, né? Vem pro leste. Vem pro leste. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Mudou tudo aqui